Nesse vídeo aula vamos falar um pouco sobre o Brasil pré-colonial, inicialmente começando sobre a administração colonial antecedentes. Bora lá! A chegada dos portugueses ao território brasileiro em 1500 não teve inicialmente a intenção de colonizar o território. Durante 30 anos, Portugal se limitou e expandiu para o Brasil, madeira que teve um grande valor na Europa. Ocorreram que vários outros países, como Inglaterra, Holanda e França, mandaram corsários em expedição para se aprovar da valiosa madeira. Esse país se sentiu prejudicado com o Tratado de Tordesilhas. Esses ataques motivaram o governo português a enviar expedição guarda-costa para proteger o litoral. Porém, essas expedições tiveram pouco resultado. Em 1530, o rei Portugal organizou a primeira missão para colonizar o território, comandado por Martins Afonso de Souza. O objeto era povoar, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. A partir daí, Portugal iniciou a administração de sua colônia. Esta administração tornou-se através do sistema capitanias hereditárias e governo geral. Agora eu vou falar sobre a capitania hereditária. O sistema da capitania hereditária foi implantado no Brasil pelo rei Dom João III a partir de 1534. Constituiu na divisão do território em 15 lotes e 12 donatários. Colonizar com os seus próprios recursos. Era organizado através de dois documentos, a Carta de Doação e o Foral. O primeiro, realizar oficialmente a doação do lote, o segundo, determinar os direitos e deveres donatários. Apesar das vantagens oferecidas aos donatários, o sistema encontrou várias dificuldades, como a falta de recursos. Apesar das vantagens oferecidas o sistema encontrou várias outras dificuldades, como a falta de recursos, ataques estrangeiros, hostilidades dos indígenas e a ausência do organismo centralizado. Além disso, muitos donatários não vieram tomar posse das terras. Diante dessa dificuldade, duas capitanias recusaram. Apenas duas capitanias conseguiram realizar o que a metrópole desejava, Pernambuco e São Vicente. Agora eu vou falar sobre o governo geral. Com finalidade de superar dificuldades da capitania e centralizar a administração do colonial, Dom Pedro III criou em 1948 o governo geral. Essa centralização foi necessária para impedir o abuso do poder por parte dos donatários, combater a pirataria, desostabilidade das indígenas e incentivar a economia. O governador-geral administrava a colônia de acordo com o regime e ordens vindas do Portugal. Os três primeiros governadores foram Tomé de Souza, Duarte de Costa e Mendes Sá. Além do cargo de governador-geral, havia o cargo de provedor-mor, encarregado de administração, e acarregado, ouvidor-mor, que cuidava das leis, e capitão-mor da costa, responsável pela defesa litoral. Esses sistemas durou até a vinda da família real portuguesa, em 1808. Durante um bom tempo, a capital da colônia foi Salvador, na Bahia, em 1763. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Continuando, eu vou falar as principais características do Brasil pré-colonial. Neste período, o Brasil era habitado por diversas nações indígenas. Pesquisadores calculavam que haviam de 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil em 1500.
Os portugueses enviaram nesse período ao Brasil expedições guarda-costas de reconhecimento territorial. As expedições de reconhecimento tinham como objetivo principal encontrar metais preciosos, principalmente o ouro. Não houve interesse por parte da coroa portuguesa nestes 30 anos de colonizar o Brasil. Os portugueses construíram nesse período diversas feitorias no litoral. Essas tinham como função armazenar madeira, que era o pau-brasil, facilitando o transporte para as caravelas. Os portugueses usaram mão de obra indígena na exploração do Brasil, em troca de espelhos, chocalhos, facas e outras bugigangas. Os índios eram convencidos a trabalharem no corte e carregamento do pau-brasil para os navios. Essa troca de trabalho por objetos é conhecida como escambo. A exploração do pau-brasil, principal atividade econômica dessa época, era monopólio da coroa portuguesa. Esta podia conceder a exploração a particularidades em troca do pagamento de 1/5 da madeira extraída. Nesses 30 anos de exploração do Brasil, houve devastação de grande parte da vegetação litorânea nativa. O pau-brasil foi praticamente eliminado nas matas entre o litoral do Rio de Janeiro até Rio Grande do Norte. Neste período, houve contrabando de pau-brasil, praticado por europeus, principalmente franceses. A coroa portuguesa precisou enviar ao Brasil expedições de caráter militar para proteger a costa brasileira. Cristóvão Jacques comandou uma das principais expedições deste tipo, entre os anos de 1516 e 1526.